Vamos ver o que diz Marcos, capítulo 4, no versículo 13. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreenderei todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouve. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Verso 18. Outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e das demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos. Vamos orar. Querido Deus, a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio. Diante de Ti nos humilhamos, Santo Deus, Santo Pai. Não há um dia sequer neste mundo, nesta vida, deste lado da eternidade, que não carecemos do Senhor. Não há um dia sequer que não tenhamos necessidade de graça, de socorro, de misericórdia, de compaixão e do auxílio do Espírito Santo 24 horas. E hoje, como os demais dias, não é diferente. Despeja da Tua graça, querido Deus, abundando sobre o menor dos pecadores ou o maior. Que Teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Amém. Irmãos, muito quente esses dias, mesmo com ar-condicionado, só o Senhor para nos guardar desse calor. Mas que você tenha um pouco de paciência aí e pelo desconforto. O tema da minha mensagem, eu fiz uma pausa aqui na exposição dos Salmos de Romagem, porque eu fiquei esse fim de semana viajando, eu não consegui preparar a terceira mensagem da série. Domingo que vem eu retorno com a série dos Salmos de Romagem. E hoje eu quero trazer essa palavra, que ela é muito oportuna para uma igreja como a nossa, que vem crescendo numericamente a cada dia. Hoje já contamos com 2 cultos no domingo. E vem uma questão para aqueles que estão há mais tempo. E é uma palavra oportuna não só por isso, porque ela está crescendo, mas também porque é uma igreja que tem muito rodízio. Muitas pessoas, muitos são os visitantes e muitos são aqueles que vêm passar uma temporada na igreja em razão das transmissões online, dos cultos que estão gravados pela internet. E a pergunta que fica é: por que existe esse rodízio? Por que tantas pessoas entram e saem? Por que alguns não permanecem? Por que alguns desistem da fé? Outros desviam da fé, ou trocam de igreja, ou porque caem em pecado e em tentação, porque eles não permanecem. E isso nós notamos frequentemente aqueles que têm mais tempo de fé, que são de fato fiéis, assistem durante os anos pessoas entrando e saindo. E essa mensagem também não só vai responder à questão que é abrigada no coração de alguns, como também ela pode ser usada para dizer: será que isso pode acontecer também comigo? Será que eu posso ser o próximo a cair?
a me desviar ou a fazer parte desse rodízio. Eu creio que essa, como pouca das parábolas de Jesus, vai nos mostrar a razão disso acontecer e por que essas pessoas saem e não permanecem. Porque a igreja não é feita só de um grupo de pessoas, só de uma classe de pessoas, só de uma categoria de pessoas. A igreja de Cristo, a igreja visível, quando eu falo visível, a igreja institucionalizada, é o conjunto total daqueles que a frequentam. Ela é uma igreja mista, é uma igreja constituída de várias categorias de pessoas. Nós temos, na igreja visível, nós temos o trigo e o joio convivendo. A virgem prudente e a virgem nécia. A ovelha e o bode. O neófito e o ancião. O novo convertido e o experiente. Todos esses grupos compõem o mesmo corpo local. E é por isso que essa diversidade de situações e até de problemas envolvendo igrejas locais, porque são igrejas mistas. Nesse sentido, o tema da minha mensagem é 4 tipos de pessoas que passam pela igreja, ou 4, entre aspas, cristãos. E aí, ao expor cada um deles, nós saberemos o que ocorre e por que esse rodízio. Jesus aqui começa repreendendo os discípulos por não entenderem a parábola. No verso 13, ele diz assim: então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreenderei todas as outras? Jesus está mostrando que o desejo dele é que os discípulos entendam as parábolas. E sem entender essa, que é a primeira de uma série de parábolas, eles não entenderão nenhuma. Por essa razão, então, Jesus vai explicar esta parábola para eles. Ele começa ensinando sobre a semente e o semeador. O que é a semente nessa parábola? Que é a parábola do semeador, aquele que carrega sementes e vai semeando, plantando no campo. Então ele vai agora mostrar a identidade. O que é esta semente e quem é o semeador? O verso 14, o texto diz: o semeador semeia a palavra. É isso que está aí. No caso presente, veja só, o semeador aqui é o evangelista. Esse é o semeador, é o pregador, é aquele que anuncia a mensagem, que prega o evangelho. Esse é o semeador. E no caso presente da parábola aqui, Jesus era o evangelista. De modo que todo aquele que anuncia o evangelho é comparado a um semeador que lança sementes ao solo. Então, todo pregador, todo evangelista é comparado a um semeador. Agora, o que é a semente? O próprio texto diz: a semente semeada é a palavra de Deus. A semente, nesse caso, é a revelação de Deus. E num caso mais específico, é a mensagem do evangelho. Todas as vezes que você sai às ruas, que você usa o telefone, ou no coletivo ou no particular, e você prega o evangelho para alguém, você está lançando uma semente na vida dessas pessoas. E agora a terceira descrição, o solo. Logo então, o solo onde a semente é lançada são os corações dos homens, são os ouvintes. Então, para ficar claro, Jesus está explicando então que assim como um semeador que colhe sementes e passa por solos
lançando-as. Assim é todo homem, pastor, irmão, que prega a palavra. Ele está lançando o evangelho nos corações dos homens. Agora, como todo semeador que semeia, que lança sementes, ele espera ter retorno. Ele não semeia por semear. Ele não lança sementes por lançar. Ele espera que aquelas sementes caiam no solo e elas germinem, elas cresçam e frutifiquem. Nenhum semeador não espera resultado. Assim também, nós não pregamos por pregar. Jesus não enviou os 12. Jesus não enviou aqueles para a tarefa da grande comissão por enviar. Nós que somos enviados, não vamos só para ser enviados. Esperamos colher resultados. E agora, o texto menciona 4 tipos de solo onde o semeador semeia. 4 tipos de terrenos onde o semeador lança semente. São 4 tipos de pessoas ou 4 tipos de corações onde a palavra é lançada e as reações de cada um. Portanto, veremos 4 reações de pessoas que ouvem o evangelho ou de pessoas que passam pela igreja. Nós vamos ver agora. Vamos para a primeira, ou o primeiro tipo de pessoa, são os indiferentes. Esses estão aqui na igreja. Esses passam pela igreja. Esses congregam conosco, comungam conosco. Estes podem estar sentados aí do seu lado. São os indiferentes. Veja o verso 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Veja só, no processo de semeadura, o semeador ia com bolsas cheias de semente, carregando elas. E no processo de semeadura, algumas sementes caíam pelo caminho. Antes dele chegar nos solos, as sementes caíam no caminho. E este caminho, obviamente, era duro, porque já estava pisado pelos homens. Essas sementes ficavam expostas, a terra não absorvia, o solo não absorvia, porque era um solo duro. Então, essas sementes ficavam expostas aos pássaros que vinham e arrebatavam e comiam essas sementes. Estes são aqueles indiferentes ao evangelho. Eles vêm, eles escutam a mensagem, mas ela não produz nenhum efeito neles. Eles entram num culto e saem da mesma forma que entraram. Você prega para eles na casa deles, você manda um áudio, uma mensagem, uma pregação, você faz uma visita, você ensina, você chama eles para o culto, eles ouvem, mas não tem nenhuma reação. O coração deles é duro. Eles são completamente, você prega sobre o céu, nada. Prega sobre o inferno, nada. Sobre o amor de Deus, nada. Sobre a ira de Deus, nada. A palavra não causa nenhum temor nessas pessoas. E como a palavra não entra, a palavra fica superficialmente no coração, como ele não acolhe ela, e ela fica na superfície, antes que ela entre no coração, porque ele já rejeitou, Satanás
cega essas pessoas e as distrai, e tira delas a gravidade da palavra, do evangelho, e logo leva elas a se esquecerem. Elas vêm num culto, no caminho de casa, a hora que chegam em casa, já se esqueceram. Ou Satanás distrai essas pessoas com entretenimento, com o mundo, com os amigos. Então é isso, ele vem e arrebata a mensagem do coração delas. Porque já que elas não acolheram, não receberam, Satanás tira antes que elas produzam efeito. Por isso é culto após culto, sermão, e nada acontece. Porque Satanás não deixa. Satanás toma, distrai, tira a gravidade, esquece, sai do... Não, que inferno, que para com isso. Mas por que Satanás consegue arrebatar? Porque ele deu o primeiro passo, rejeitando, endurecendo, sendo indiferente. Por isso, esposa, seu marido há 10 anos acompanha você, não acontece nada. Ele é o solo rochoso, ele não abre o coração para o evangelho. Por isso, mãe, o teu filho vem com essa cara amarrada e volta com a cara amarrada. Porque o coração dele está duro. E você vê aquele sermão extraordinário. Você olha para um jovem, ele está em prantos. Você olha para o teu filho e está assim. Mas por quê? Porque aquele jovem está com o coração aberto. Ele está recebendo, enquanto aquele está com o coração fechado. E Satanás não permite ele entender, ele absorver. Então esses, ano após ano, culto após culto, sermão após sermão, nada acontece, ele está indiferente. Se tem pessoas aqui com esse tipo de solo, eu estou aqui essa noite como semeador, mais uma vez. E através desse sermão eu estou lançando sementes aqui, em todos os corações. E hoje, pelo poder do Espírito Santo, eu peço, abra seu coração e acolha a mensagem. Como um solo fofo, absorva a mensagem. Pelo menos hoje, não deixe que o diabo arrebate de você o que você está ouvindo, porque hoje pode ser o dia da tua salvação. Esse texto demonstra duas coisas: dureza de coração e batalha espiritual. Como assim? Primeiro, o empecilho para as pessoas entrarem no reino ou serem edificadas com a palavra são corações duros, obstinados. E segundo, quando fala das aves arrebatando, mostra que há poderes malignos que agem na vida de homens, mulheres, impedindo eles de receberem o evangelho. Por isso, evangelização é batalha espiritual. Nesse negócio de achar que evangelizar é passear com camisa colorida, entregar folheto, não tem nada a ver. Evangelismo é batalha espiritual. Vou te dar um exemplo. Quando seu filho está com um controle remoto na mão, um celular, qual o grau de dificuldade para um pai tomar o celular da mão de um menino de 4 anos? Imagina o grau. Tem gente que pensa que evangelizar é isso. É a mesma coisa que tirar o celular da mão de um menino. Agora imagina um leão na savana africana que consegue matar um veado e está com ele nas presas, na boca. E você, um humano, vai tentar tomar aquela presa da boca do leão. É o mesmo grau de dificuldade de tomar um celular do neném? Praticamente impossível um homem com mãos nuas tirar. E imagina para tirar. A força, a luta que ele vai ter que empregar. É garra, é as presas do leão. Isso é evangelismo. Tirar almas das garras, da bocarra de Satanás.
É um esforço descomunal você tirar uma alma das mãos dele. Vamos agora para o segundo tipo de pessoa. Esse é o primeiro, os indiferentes. O segundo são os entusiastas, ou os precipitados. Eu gosto dos entusiastas, eu sempre encontro com eles. Versos 16 e 17. Semelhantes são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas ela não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou perseguição, por causa da palavra, logo escandalizam. Os entusiastas. O que acontece? Em outras ocasiões, o semeador lançava sementes em um solo que ele não via, que por baixo da terra havia pedra. Então era uma camada fina só de terra e logo já tinha pedra. O semeador não percebia. Então ela até germinava e crescia, mas por causa das pedras não tinha raiz muito profunda. Quando vinha um sol muito quente, ventos, tempestades, ela não suportava, secava e morria. Esse é o segundo tipo de pessoas que passa pela igreja e está na igreja. São os entusiastas. Eles chegam, eles são muito objetivos em aceitar o evangelho. Note que o texto diz assim: os quais, ouvindo a palavra, imediatamente recebem. Eles são muito objetivos. Esses são os que mais vêm na igreja. Aqueles que, por exemplo, assistem pelo YouTube e chegam aí: pastor, eu estou vindo, vamos virar essa cidade para o ar, vamos evangelizar, vamos pegar o capeta no chifre, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu faço. Eu já falo assim. Quando a esmola é muito, o santo desconvia. Veremos, aguardemos. Quero ver daqui a alguns anos se toda essa euforia continua. Eles são muito objetivos de aceitar o evangelho e imediatamente o fazem. São entusiasmados e fazem inúmeras promessas. Marca a reunião de oração 2 horas antes da igreja abrir, já está lá na porta. Vem em todos os cultos, vem tudo, ele lava a banheira, ele põe a mão dentro da privada sem luva, ele é um negócio de doido, é o Charles Spurgeon, só que é fogo de palha. Quando percebem que o evangelho não é isso aí, que a porta é estreita, o caminho também, que tem renúncia, que tem que carregar o vitupério de Cristo, que tem que passar aflição, que agora a família fechou as portas, os amigos deixaram. Quando eles percebem quanto custa seguir a Cristo, eles não querem sofrer. Eles desistem. Esse eu tenho para comigo que é o mais frequente na igreja de hoje, são os entusiastas, a semente que caiu nos pedregais. Por isso que você não entende. Aí o irmão vem falar comigo: pastor, o que aconteceu com o irmãozinho? Irmã, parece que deixou a fé. Mas como? Ele era o que mais orava, fervor, chorava, levantava a mão, ele ia de joelho até o púlpito, ele dava todas as coisas dele para os pobres. Pois é, irmã. Não é isso que valida a fé de alguém. É quando ele é submetido a um teste, a uma prova, e ele passa, supera a prova, aí sim, ele é contado como ovelha de Cristo. São aqueles da parábola da torre, que não calculam os gastos de seguir. Mestre, deixa eu te seguir. O texto diz que vem a aprovação e logo se escandaliza. A palavra se escandaliza aqui, no grego, é se ofende. Então ele deixa Jesus. Temos falado aqui na igreja com alguns irmãos o quê?
Na igreja de Jonathan Edwards, ele dizia que havia alguns irmãos que demorava até 10 anos para ele saber que não era crentes. Agora tem muito irmão que está nos 7 anos, está 5, está 8, fala, ai pastor, só falta mais 3 para eu passar no teste. Até 9,5 pode dar problema. Ou seja, acontece isso. Por quê? Os entusiastas vêm, aquele primeiro amor é uma delícia. Louvor, vigília, EBD, vamos ler livro dos puritanos, uma gracinha. Aí o Senhor faz assim, agora eu vou colocar 2 giletes no caminho. Provação. Agora eu vou separar os homens dos meninos, os bodes da ovelha. E como que Deus faz isso? Provação. Começa a ter problema no trabalho, começa a ter problema no lar, começa a ter problema na igreja local. E é lógico que se ele for bode, ele não entende isso. Ele não sabe lidar com isso, ele vai revelando a sua identidade, ele não sabe lidar com a crítica, com a rejeição, com a discriminação, com a perseguição, ele não sabe lidar com isso. Aquele encanto do primeiro amor vai embora, ele começa a dizer, o quê? Isso é muito pesado, eu não quero isso para mim não. E dá no pé. Nessa hora, como é que é definido se é um verdadeiro cristão ou não? Que o cristão vem às provações, aí que ele cresce, ele as supera, ele faz uso da fé, da dependência e da união com Cristo, e ele atravessa as provações. Esse tipo, por isso que você vê, mas estava aí ontem, mas servia, mas cuidava, mas falava, mas cantava, até ele ser testado. No primeiro gilete, ele tropeçou. Está tudo bem com você? Você está seguro quanto à sua conversão, sua salvação? Tá. Mas você já teve a sua fé provada, testada? Viste meu servo Jó, porque não há homem como eu, reto, temente que se diz do mal. Aí o diabo, tira tudo dele para ver se não blasfema contra você. Aí o Senhor, pode tirar. Aquela hora iria ser provado se Jó era reto, íntegro, temente a Deus, que desvia do mal. E a Bíblia diz, em tudo isso Jó não pecou. Está tudo bem com você? Eu quero ver quando vir a prova, se você vai permanecer. Como é que é? Tem que esperar casar com uma única mulher para ter relação com ela? Não quero isso não. Porque eu não posso ficar com 2, 3, dar uns beijos. Tem que ficar orando para Deus preparar uma mulher quando Ele quiser, ter a corte, casar, e só na noite de núpcias, estou fora. Como é que é? Eu cheguei, estou tão maravilhado. Tem que limpar tudo o meu nome, regularizar os documentos da minha empresa, tirar nota, pagar tributo. Quero saber disso não. Mas eu gostava da defesa do evangelho, o senhor pregava às vezes, estufava, mas agora é cheio de mandamento. Pois é. Vamos para o terceiro tipo, os divididos. Os divididos. Versos 18 e 19. Os outros, o semeado entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Antes de entrar nesse, se você é o do solo rochoso, não saia daqui com essa dúvida. Certifique-se que a sua fé é legítima. Certifique-se que você não está aqui para adquirir um benefício, que você fez uma aliança com Ele e não é qualquer obstáculo que vai desfazê-la. Ore como salmista no Salmo 116, Senhor, dispõe meu coração para temer só o seu nome.
Judas, na doxologia, aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar. Não me deixa cair quando vir o dia mau, que eu não te negue. E Deus faz isso. Está muito legal a sua vida, de repente arrebenta com tudo. É o próprio Deus tirando a tua paz. É Deus, não é diabo, é a soberania de Deus. Eu vou estragar com tudo. Mas para que Deus faz isso? Para provar para Ele, para você, para o mundo, que você é filho dEle. Depois Ele te devolve o que Ele fez com Jó. Os divididos. Outras vezes o semeador lançava sementes, mas o que acontecia? Algumas caíam entre outras plantas, caíam entre as ervas daninhas, espinheiros. Com o passar do tempo, aquela semente germinava e a plantinha nascia. E conforme cresciam, entre os espinhos elas ficavam sufocadas e não vingavam, morrendo antes de frutificar. Esses são os divididos. Ele ouve o evangelho, mas está dividido com o mundo. Prazer ou a cruz, a renúncia ou as benesses. Ele ainda não se decidiu completamente por Cristo. Ele ainda vive uma vida dupla, ora congrega, ora descongrega, ora é santo, ora é ímpio, ora está dentro, ora está fora, ora chora, quebranta, ora enche a cara. Está dividido. Ele não consegue abandonar os prazeres do mundo, que logo vão prevalecer contra ele, sufocar a semente do evangelho. E essas pessoas saem sem dar um fruto sequer. São divididos. Você prega, eles escutam, ele sai quebrantado, é verdade, está certo, meu Deus, eu preciso de Cristo. Mas a primeira mensagem no WhatsApp, estou passando aí, pode vir. Sai do culto quebrantado na segunda-feira, na hora do recreio da escola, ele já muda. Já bota o bolsinho dentro do mãozinha dentro do bolso. E aí, quem é? Chama ela aí. Dividido. Chorou no culto domingo. Ele já está cobiçando uma menina na segunda. Está dividido. Minha mãe fala, mas eu não aguento. Invariavelmente o dividido, ele cede para os desejos da carne, para os desejos dessa vida. Ele não consegue viver uma vida dupla muito tempo. E aquele que vive uma vida dupla não cede para o lado de Cristo, cede para o lado de Baal. Os cuidados vão sufocar. E aí eu venho como Elias diante como Elias, diante de Judá, dizer para você, por que cocheais em dois pensamentos? Se Deus é Baal, segue-o. Se é Deus, segue-o. Não fique em cima do muro. Não fique dividido entre o certo e o duvidoso. Baixe a sua guarda, jogue a toalha e se entregue ao seu Salvador. Porque é tudo isso que os tentáculos do mundo, os espinhos querem fazer, ludibriar você, seu bobão. É isso que quer fazer, Satanás quer te botar na coleira dele. Sabe aqueles desenhos, aqueles filmes que a criança vai colocando balinha? Esses dias eu assisti o ET com meus filhos. Aí o menino vai colocando balinha para atrair o ET. Sabe quem está colocando a balinha? Sabe quem está colocando? Satanás. Sabe que a balinha é o lixo desse mundo. E sabe quem que é o boboca atrás da balinha? Alguns de vocês. E sabe onde vai terminar o final desse trilho de balinhas?
no inferno. Eu sei que tem gente sentada aqui e falou, esse é meu tópico. Está falando comigo. Eu estou assim, eu estou dividido. O senhor falou certinho. Eu saio daqui quebrantado. Na quarta-feira, no recreio, eu estou parecendo um capeta na minha escola. Aí volta sábado, domingo, eu fico quebrantado de novo. Chega quarta-feira, ai, mas não é possível. Vai chegar uma hora que não vai ter mais domingo. Só quartas-feiras. Decida isso, por favor, decidam. E agora vamos para o último e quarto. O verdadeiro cristão. Verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e 100 por um. É claro que o grande objetivo do semeador era semear na terra árida, na terra arada, úmida, adubada, na terra boa, porque ele sabe que ali a semente germinará, crescerá e frutificará. Quem são esses? Também, graças a Deus, estão na igreja. São aqueles que após a pregação do evangelho creram. E como provam que creram? Eles dão frutos. Que frutos são esses? Mudança, porque 30, 60 e 100. Mudança progressiva. Transformação progressiva. Eles mudam o seu comportamento. Eles começam a manifestar boas obras. Que coisa gloriosa. Olha que coisa interessante. Se Jesus, Heitor, tivesse colocado só 30, dava para confundir com os outros solos. Porque o dos espinhos e o rochoso também dá 30. O que é 30? O batismo, eles se batizam. O que é 30? Vir nos cultos. O que é 30? Participar do evangelismo. O que é 30? Orar. Mas 60 e 100 é a continuidade. Eles não conseguem, eles não passam do 30. Até o 30 é aquele período que todos são confundidos com todos. O bode é confundido com a ovelha, o trigo com o joio, porque eles se parecem. Choram igual, oram igual, frequentam igual. Mas passando o tempo não pode permanecer no 30, 60 e 100. Ou seja, vai haver o tempo de provação, o tempo de fé, vai haver outra coisa exigida dele, mudança de caráter. E aos que caíram no espinho e pedregais, não passam dali. Por isso que no primeiro momento, você se impressiona. Você pensa, nossa, são tão piedosos, tão entusiasmados. Deram 30. Mas com o passar do tempo, só o verdadeiro crente dá 60 e 100. Dá 60 e 100. Queridos irmãos, com qual solo você se identificou essa noite? Como está o seu estado hoje? O semeador saiu mais uma vez, a pessoa bendita de Jesus, através do pregador, lançou novamente as sementes. Temos os 4 tipos aqui presentes, pastor? Claro que temos. Claro que temos. Resta saber qual é o tipo de solo, qual tipo de solo é o seu coração. Você ainda vai se fazer indiferente à mensagem? Você ainda vai ficar dividido entre Cristo e o mundo? Você vai ter apenas uma fé de fogo de palha, fé de retiro, fé de acampamento espiritual, fé de conferência? Ou chegou a hora de tirar os pedregais e criar raízes? Chegou a hora de abrir este coração e dizer, entra, Senhor, eu abro o meu coração. Espírito Santo, faça essa obra em mim, porque eu não sou capaz de fazê-lo. E você que está no 30, entrou agora, está 1 ano, está 2, eu estou nos 30. Senhor, que eu não permaneça aqui.
Senhor, que eu ainda produza 60, 100, que eu amadureça, que venha a provação e eu resista pela graça de Deus. Que os cuidados dessa vida, Senhor, que com seus tentáculos tentem me pegar, não prevaleçam contra a minha vida. Mas que daqui a 10 anos, o meu testemunho seja de um crente maduro, frutífero na obra do Senhor, que já foi provado e aprovado. Vamos orar então, fecha os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Avalia teu coração e veja com qual desses solos você se identifica. E você que não tem muito tempo de fé, de conversão, de igreja, tema, meu irmão. Diga a Deus: ai de mim, tem misericórdia de mim, se amanhã vier o dia mau e eu te negar. Senhor, será que não estou de pé só porque ainda não fui provado o suficiente? E o dia que vier a provação, será que eu não te deixarei? Ore, seja sincero. Os divididos, diga para Deus: como eu posso dividir o Senhor com alguém? Como posso estar diante deste Deus, diante desses sermões, diante de tanta verdade, e ainda ficar dividido com aquilo que não vale nada? E para os duros, Senhor, que eu não saia daqui da mesma forma mais uma vez, mas que o Espírito do Senhor perfure meu coração, penetre, perpasse meu coração. Ore,